Então, o nosso texto bíblico hoje, Gênesis 12, dos versículos 9 ao versículo 20. Queridos, o que nós podemos aprender aqui? É interessante ver que esse é o capítulo 12 de Gênesis, a qual trata do versículo 1 até o versículo 9 do chamado de Abraão. Quando Deus aparece a Abraão e fala: ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E logo em seguida, irmãos, logo que Abraão ele cumpre ali o que Deus diz, vai para a terra de Canaã, se passa um tempo. Mas é interessante que no versículo 9, que é a última parte do primeiro trecho ali de Gênesis 12, está escrito que Abraão ele foi caminhando, irmãos, cada vez mais. Aqui, ó, o versículo 9, né? Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. E aí eu gostaria, irmãos, já de deixar registrado aqui. Primeira coisa, irmãos, que Abraão ele se precipitou, e a gente pode tirar lições. É que Abraão, irmãos, ele não conhecendo ali a terra, ele foi caminhando muito ali para a divisa dela. Ele foi indo cada vez mais para o sul, já quase saindo da terra da promessa, onde Deus havia pedido para ele peregrinar. Então, o que a gente pode aprender com isso, irmãos, é que a gente precisa tomar cuidado, irmãos, muito cuidado, irmãos, com a questão, eu sempre falo a questão das divisas, questão dos limites. Abraão ele foi andando cada vez mais para o sul e foi ali para a fronteira do Egito, irmãos. E algo que a gente precisa aprender, tirar como lição para a nossa vida, é que existem limites às situações, o dia a dia ele apresenta esses limites para a gente. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, de não flertar com esses limites, porque num instante, irmãos, a gente pode atravessar uma linha, de estar na vontade de Deus para uma linha, daqui em diante já estamos fora da vontade de Deus. Abraão, está escrito no capítulo 12 que ele ia de lugar em lugar construindo altares, orando a Deus, mas ele foi se aproximando ali de divisas. Então tome cuidado com isso, Cada servo de Deus, cada um de nós enquanto servos de Deus, irmãos, precisamos nos manter no centro da vontade de Deus, tomando cuidado, irmãos, com aquilo que nós fazemos. Amém? Então, tome cuidado, irmãos. Abraão, lá na frente a gente vai ver que o que aconteceu, a gente acabou de ler o texto, que Abraão ali ele quase perde tudo, essa é a realidade. Ele quase perdeu a família e quase que ele fica ali mesmo pelo Egito e perderia ali as promessas de Deus, mas porque ele estava caminhando, irmãos, para as divisas. Ele estava flertando, irmãos, com os limites. E aqui, irmãos, para a gente fazer uma reflexão, a gente não conhece muito bem o nosso limite. A gente não sabe, irmão, às vezes a gente vê pessoas passando por situações difíceis, crise de fé, enfermidades, e às vezes a gente olha para a situação da pessoa e vê que ela se desespera, às vezes ela deixa de ir para a igreja, começa a perder a fé, e às vezes a gente acha, poxa, mas fulano tem que resistir, fulano tem que aguentar, e às vezes a gente acha, tem aquela sensação que se fosse eu ou você, aguentaria ou passaria de uma maneira diferente. Mas, irmãos, a gente não sabe exatamente qual é o nosso limite, por isso que a gente tem que tomar cuidado. Amém? Tem que tomar cuidado, irmãos, porque a gente não sabe até onde a gente aguenta. Lógico, irmão, a gente depende de Deus, a gente precisa de Deus, mas é sempre, irmãos, com muita prudência se colocar diante de Deus para não exceder, irmãos, esses limites, Então, o que acontece no versículo 10, irmãos? Abraão, que já estava caminhando ali para o sul, já no limite do Egito, irmãos, que já não era a terra prometida, algum tempo depois, então, houve
fome na terra. E irmãos, quando veio aquela fome e Abraão já estava ali flertando, já estava ali na divisa com a terra do Egito, irmãos, foi um pulinho, né? Foi um pulinho ele sair da terra prometida e ir para o Egito. E ali parecia, irmãos, que ele estava no lugar certo, na hora certa, porque em Canaã havia fome, onde Deus havia mandado ele peregrinar, e no Egito tinha alimento, tava, né, não se tinha escassez. Então, para alguém despercebido, irmãos, aquilo parecia uma providência de Deus, que ele estava no lugar certo. Mas na verdade, irmãos, aí que veio a dificuldade. A coisa era tão óbvia que Abraão, o que traz o texto, irmãos, ele nem consulta a Deus para ver se ele deveria seguir por aquele caminho. E aí o que ele encontra, irmãos, né? O que ele encontra ali é medo, porque Abraão, ele fala, ó, vou pro Egito, parece que Deus está nisso daqui, mas quando virem você, a minha esposa, ó, Sara, quando virem você, o negócio vai ficar feio pro meu lado. Então ele já vai baseado no medo, ele já entra no Egito, irmãos, perde a esposa, ele ganha ali alguns presentes, mas perde a família. Irmãos, se não fosse por uma intervenção de Deus, como eu disse no princípio, Abraão ele tinha ficado por ali mesmo. Então a situação era complicada. Não foi Abraão, irmãos, que caiu em si e que foi lá e pediu perdão para Faraó, fiz besteira. Irmãos, foi Deus que entrou com providência. Aqui, irmãos, né? No versículo 17, né? Mas por causa de Saraí, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. E só por causa disso, irmãos, é que Faraó chama Abraão, e pela misericórdia de Deus, irmãos, Faraó manda Abraão embora do Egito. Mandou embora, irmãos. Devolveu a esposa intacta, mas mandou o Abraão embora. Irmãos, isso aí já mostra, né, que Deus, quando nós estamos debaixo dessa graça de Deus, Deus muitas vezes, irmãos, ele vem e ele dá um jeito na situação. E quantas vezes, irmãos, que eu e você já não fez o que, tomou uma decisão errada, não consultou a Deus, flertou com as divisas. Quantas vezes, irmãos, que a gente não falhou e Deus teve que entrar com providência, né? Porque a gente não caiu em si. E geralmente é assim, irmãos. A gente vê um Davi que tinha cometido adultério e assassinato, irmãos, e mesmo assim ele estava tranquilo. E aí ele foi confrontado pelo profeta Natan, e aí sim ele se arrepende. Abraão, irmãos, se não fosse uma providência divina, Abraão ele teria perdido a promessa por uma tolice, por, irmãos, não ter consultado a Deus, por uma situação, uma circunstância, a fome, não consultou a Deus, estava já na divisa de onde não devia. E aí, irmãos, né, a ocasião faz o ladrão, como diz o ditado popular. E aí, irmãos, estava tudo armado para Abraão se dar mal. Mas hoje, irmãos, o que Deus ele tem para nós, irmãos, a gente aprender a agir com sabedoria, agir com prudência, para que esse tipo de situação, irmãos, não aconteça na nossa vida. Amém? Como eu disse no princípio, Abraão, ele é um tolo, irmãos? Não, Abraão é alguém sábio, é um referencial de fé, mas que a Bíblia, irmãos, não esconde absolutamente nada. A Bíblia, ela tem lá os exemplos positivos quando tem que ter e os negativos quando tem que ter. O único, irmãos, que só tem exemplo positivo é Jesus, que foi perfeito em atos, ações, foi perfeito em palavras. Então o Messias, o próprio Deus, já, né, demonstrando ali a face de Deus, somente Jesus, irmãos, ele se apresenta com perfeição. O restante, irmãos, não se apresenta mesmo como tolo, que depende da graça de Deus. E isso, irmãos, tem que nos encher de esperança.
porque somos falhos, irmãos, mas Deus, irmãos, é quem nos faz fortes, né? Como diz Paulo, é porque eu sou fraco é que eu sou forte, né? É reconhecendo a fraqueza que eu posso sim me tornar forte, que eu posso sim demonstrar força, que é a força de Deus na minha vida. Amém? E é isso que acontece com Abraão. Então, irmãos, eu quero passar aqui para um segundo trecho para a gente finalizar aqui, né? Irmãos, algumas aplicações para a vida, né? Então, primeira coisa, irmãos, que foi a nossa introdução, dependentes de Deus, né? E aqui, ó, Provérbios 2:6, irmãos, é o Senhor quem dá sabedoria, a sabedoria e o entendimento vem dele. Irmãos, eu e você não somos sábios, eu e você somos tolos, mas a sabedoria ela vem de Deus. Então busquemos a Deus, irmãos, vamos nos aproximar de Deus para que haja essa marca de sabedoria nas nossas vidas. Amém? Então, como eu citei agora há pouco um livro, irmãos, Inteligência Humilhada, né? A diferença entre um ser humano e outro, irmãos, não é na sua condição de ser tolo, de ser incapaz, é de reconhecer que é. Então, às vezes a pessoa que não reconhece que precisa de Deus, que precisa da graça de Deus, irmão, essa pessoa ela só não reconheceu, mas ela é tão carente da graça de Deus quanto qualquer outro. Então qual é o caminho, irmãos? É reconhecer que a gente não sabe de nada, irmãos, que a gente precisa, até nas coisas mais líquidas e certas, a gente precisa continuar consultando a Deus. Amém? Então é isso, irmãos, em toda situação, consulte a Deus, busque a orientação de Deus. Esse é princípio, irmãos, para a vida, né? Então, segunda coisa, irmãos, cuidado com as divisas. Abraão na direção errada. E ó, Provérbios 22:28, irmãos, não mude os marcos de divisa de terras que os seus antepassados colocaram. Irmãos, cuidado. Existe divisas, irmãos. Eu e você, enquanto filhos de Deus, enquanto servos de Deus, nós não podemos fazer tudo, irmãos, o que bem entendemos. E aí Deus vai nos garantir. Não, irmãos, a gente tem que agir com prudência. Amém? Deus, ele continua colocando limites. Não vamos confundir graça de Deus com libertinagem. Deus, ele nos dá liberdade, ele é gracioso nas nossas vidas, ele supre as nossas necessidades, pela graça ele cobre as nossas iniquidades, ele nos declara justos, mas não é porque Deus nos declara justos, irmãos, que a gente não tem que tomar certos cuidados. Então, tome cuidado, irmãos, não fique mudando marcos antigos, né? Certos limites que Deus colocou, né? Existe uma frase bem conhecida, irmãos, né? Na teologia ela é muito citada, que a nossa geração, ela pode enxergar mais longe, porque nós estamos, irmãos, amparados, nós estamos apoiados sobre ombros de gigantes. Homens, mulheres, irmãos, de fé, ao longo da história, irmãos, né, desenvolveram, pregam o evangelho, desenvolveram a fé. E não é certo, irmãos, eu e você jogar tudo isso no lixo para falar assim, eu sei, tá aqui uma nova geração e eu é que sei das coisas, vou mostrar que eu sei o que é certo, vou mostrar que a coisa funciona assim. Não, irmãos, respeitar as gerações antigas. A gente só pode avançar, só pode enxergar além se nós desfrutarmos, irmãos, de todo esse trabalho que foi feito lá pelos pioneiros, né? Por aqueles que começaram o trabalho. Amém? Mas eu penso diferente, isso não é assim, isso não é assado. Irmãos, é respeito, porque sempre que a gente
né, excede os marcos de divisa, tem consequência, irmãos. É terrível, né? A crise gerando precipitação, fome, né? Irmãos, eu fiz uma citação aqui do Tomás de Kempis, que ele tem um livro, irmãos, né? Que é um devocional, A Imitação de Cristo. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Ó, esse livrinho aqui, né? Então essa citação é desse livro, página 17, né? Então, ó, grande sabedoria é o não agir com precipitação, nem tampouco aferrar-se ao próprio parecer, né? O que é esse aferrar-se, mano? Aferrar-se é você tomar uma posição em si mesmo. Então, o que Abraão fez, irmãos, quando a fome chegou? Ele tomou uma decisão baseada naquilo que ele achava e não foi consultar a Deus. Então isso trouxe consequências, né? Então, outra coisa para a gente aplicar na nossa vida, irmãos, volto a falar, a coisa pode estar muito clara, cristalina, mas nunca deixe de consultar a Deus. Amém? Busque a Deus, irmãos, porque tem coisa óbvia, mas Deus não está naquilo, né? Às vezes Deus ele está mais num sussurro tranquilo do que num grande terremoto. E aí a gente precisa ser sensível a essa voz de Deus. Próximo, irmãos, foco em Deus. Somente confiando em Deus teremos êxito. Irmãos, lembra qual era a confiança de Abraão quando ele entrou ali no Egito? A confiança dele era o seguinte, ó: Sara, fala isso para eles, porque por sua causa eu não vou ser morto. A confiança de Abraão, irmãos, estava em Deus? Não, estava na esposa dele. E o nosso foco, irmãos, a nossa confiança tem que estar somente em Deus. Amém? Então, outra aplicação. Próximo, irmãos, não coloque em risco algo de valor. Saraí elevada, né? Seja prudente com tudo aquilo que Deus te confiou. Irmãos, Deus, outro princípio aqui, irmãos, a gente está aprendendo, né? Foi uma tolice ali, foi uma falha de Abraão, mas o que a gente está aprendendo, irmãos? Vários princípios para a nossa vida do que não fazer. Qual outro princípio, irmãos? Não negocie coisas de valor, irmãos. Irmãos, tem coisa que é inegociável. Não coloque em risco a sua família. Não coloque em risco, irmãos, a sua comunhão com Deus por causa de uma alegria passageira. Não coloque em risco, irmãos, ainda que a graça de Deus, ainda que Deus ele seja um Deus restaurador, não coloque em risco, porque tem coisas, irmãos, que não tem volta, tem coisas que tem consequência. Voltando a citar Davi ele falhou, irmãos, e foi restaurado, pediu perdão para Deus, mas teve consequência. Então não coloque em risco aquilo que é de valor. Aqui no caso de Abraão foi a família dele que quase se perdeu, irmãos. E aqui, né, Saraí representava já o Isaac que viria e as gerações futuras, né? Lições, ó, irmãos, ó, última coisa aqui, irmãos. Lições de Deus nem sempre vêm de onde se espera. Quando Deus tem um plano nas nossas vidas, Ele usa pessoas, situações, às vezes inesperadas. Portanto, está errado aqui, né? Tenha um coração ensinável. Amém? Irmãos, sabe quem deu uma lição em Abraão? O faraó do Egito. Irmãos, Faraó foi mais justo, foi mais de Deus do que o próprio Abraão. Foi Faraó, irmãos, que teve que ir lá e falar assim: ó, isso não se faz. Você não é casado? Por que você mentiu para mim? E foi, deu uma lição em Abraão e ainda mandou ele embora. Ô, irmãos, sabe qual é o aprendizado aqui? Não seja orgulhoso. Lição é lição, irmãos. Seja da boca de quem for, né? Irmãos, aqui Abraão ele teve que tomar uma lição de moral
de quem nem compromisso com Deus tinha, mas valorizou mais a família do que o próprio Abraão. E o que isso fica para nós, irmãos? Vamos aprender, vamos ser humildes, irmãos, de reconhecer a nossa falha, reconhecer o nosso erro, e na hora que tiver que voltar atrás, irmãos, voltar. O que adiantava, irmãos, Abraão arrumar uma briga lá? Quem que você pensa que é, Faraó? Vem me dar lição de moral? Ela é minha irmã, não menti não, foi uma meia mentira, ou foi uma meia verdade. Irmãos, a gente pelo menos não vê isso em Abraão, né? Ele sai, irmãos, ali do Egito, derrotado com aquela situação, levou uma lição de moral de que nem servia a Deus, mas foi humilde, irmãos. E aquilo fez com que Abraão crescesse, e aquilo não arranhou a biografia dele. Amém? Irmão, se você for chamado a atenção até de quem você não esperava, mas está certo, irmãos, aprenda a lição em nome de Jesus. Amém? E para encerrar, irmãos, né? Outra citação aqui de Tomás de Kempis: quanto mais o homem for humilde e submisso a Deus, tanto maior será a sua sabedoria e serenidade em todas as ações. Amém. É isso, irmãos. Então hoje a gente vai encerrar aqui essa nossa primeira, né, nosso primeiro dia dessa série aqui, aprendendo com os tolos. E aprender isso, irmãos, de que se houver humildade no nosso coração, nós vamos consultar a Deus em todo tempo, nós vamos aprender a Deus todo tempo. Os irmãos estão escutando aí o barulho da chuva, irmão? Estou com a janela aberta aqui, tá uma chuva aqui, ó, uma chuvinha até que boa, né? Mas, irmãos, nós precisamos ter um coração humilde, aprender, irmãos, né? E quando nós aprendemos, irmãos, quando nós temos esse coração ensinável, nós nos tornamos essas pessoas, irmãos, que não vai enfiar os pés pelas mãos, que na hora certa, no momento certo, vai agir com prudência, em nome de Jesus. Amém? Então tire essas lições, irmãos, aprenda mais e mais com Deus. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre o teu povo, Pai, e que nós possamos ter esse coração ensinável pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.